Olá, boa noite. Vou esperar uns minutinhos o pessoal chegar. Como é que vocês estão? Olá, boa noite. Hoje aqui vai ser uma conversa sobre os chakras. Essa live vai ficar gravada e eu já vou explicar o que são os chakras. Só esperar um pouquinho mais o pessoal entrar. Olá, boa noite. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Então, vocês sabem alguma coisa sobre os chakras? Me contem. Estão curiosos, já devem ter ouvido falar, tem várias coisas sobre os chakras na internet, no YouTube. Hoje eu vim trazer algumas informações que são já conhecidas, mas algumas podem ser novas, né? Algumas coisas que eu trago também nos meus cursos. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, eu vou começar a falar. Essa live também vai ficar gravada depois para quem entrar mais tarde. Então, meu nome é Maria Júlia, trabalho com as terapias energéticas Theta Healing, terapia multidimensional, também o Reiki, também sou psicóloga e já há muito tempo que eu me interesso pelo assunto dos chakras, né, que é muito interessante porque é a nossa energia, nós somos energia, né, então já que nós somos energia, nós temos um corpo energético que vibra de uma forma diferente do nosso corpo físico, ou seja, ele vibra de uma forma mais leve, uma frequência mais alta, ele está numa outra dimensão. Esse nosso corpo energético, ele é o nosso corpo etérico, que também é chamado de nosso corpo duplo, tá? E nesse corpo duplo ou etérico estão os nossos chakras, tá? Então eu vou falar um pouquinho dos chakras. Os chakras, na verdade, eles são, então, vórtices de energia, são vórtices que significa que são rodas, né? Então, eles são no formato redondo e eles são essas rodas circulares que são como centros magnéticos, centros energéticos que estão presentes no nosso campo áurico, tá? E esses chakras, eles fazem uma espécie de filtro que protege o nosso corpo físico do nosso ambiente, dos fatores ambientais, que não são só fatores físicos, mas também fatores energéticos, que eu já vou falar aqui. Então, o nosso corpo físico. Boa noite para quem está entrando agora. Então, o nosso corpo físico, ele é protegido por esses chakras. Esses chakras que ficam no nosso corpo energético, que é o nosso corpo também etérico, tá? Ou o nosso corpo duplo. E esse corpo etérico ou duplo, ele é idêntico, ele é uma cópia perfeita do nosso corpo físico. E esse corpo etérico é também aquele corpo que as pessoas às vezes usam para fazerem projeções astrais. Ou seja, nós já fazemos isso inconscientemente. Boa noite. Nós já fazemos isso inconscientemente, então já é normal do nosso corpo duplo, apesar dele não ter vontade própria, ele não ter assim no sentido de que somos nós com a nossa consciência que comandamos as ações do nosso corpo duplo. Ao mesmo tempo, ele faz projeções astrais quando nós sabemos fazer isso e quando nós estamos dormindo e fazemos isso de uma forma inconsciente. Tá? A projeção astral é quando o nosso corpo etérico vai para outro lugar, é quando ele se desloca do lugar onde nós estamos, com o nosso corpo físico deitados, ele sai dali e ele vai fazer viagens astrais. Então, há pessoas que se lembram disso, né, ao acordarem, né, que nosso corpo duplo pode ir, nosso corpo duplo ou etérico pode ir a outros lugares, e há pessoas que não se recordam disso. Tá? Em ambos os casos, isso sempre acontece. Acontece com todas as pessoas, quando elas dormem, o corpo etérico ele deixa o corpo físico, tá? Para ir para outros lugares, para fazer suas viagens astrais, para visitar pessoas, enfim. Então, isso é uma coisa divertida também, de ser pesquisada. Eu, por acaso, nunca entrei a fundo nesse estudo da projeção astral, mas isso para dizer que é nesse corpo etérico que estão os nossos chakras.
tá? Esses chakras, eles são então vórtices, rodas de energia, vórtices magnéticos, né, que atraem energia do polo centro da Terra e também do universo. Então, se não fossem os chakras, nós não receberíamos energia, nós não estaríamos vivos, os nossos órgãos não estariam em funcionamento, tá? São os nossos chakras que nos conectam à força vital. E cada um desses chakras é como se fossem portais de energia. Eles trazem diferentes tipos, diferentes frequências energéticas e diferentes significados. E eles estão relacionados a várias coisas, ou seja, estão relacionados a nossos corpos, físico e não físicos, estão também relacionados às nossas emoções, eles estão relacionados a nossos órgãos físicos, estão relacionados ao tipo de frequência que cada um emite. E eles também se relacionam, é através dos chakras que nós nos relacionamos, na verdade, com o mundo ao nosso redor. Os nossos chakras, eles nos passam as sensações, as impressões daquilo que nós estamos percebendo, tá? Então, quanto mais nós desenvolvemos quanto mais nós conseguimos desenvolver, tá, as energias dos nossos chakras. Boa noite a quem está entrando agora. Essa live vai ficar gravada. Estamos aqui falando dos chakras. Quanto mais nós desenvolvemos a energia dos nossos chakras, mais potenciais nós vamos construindo dentro e fora de nós. Mais amplo fica o nosso campo eletromagnético, mais amplo fica o nosso campo energético. Tá? E o que isso significa? Mais magnéticos ficamos, mais abundância nós atraímos, mais situações favoráveis nós atraímos, tá? Não sei porque ficou mais escuro agora. Enfim, não sei se vocês notaram que ficou mais escuro agora, mas tá tudo bem. Tá? Então sejam bem-vindos quem está entrando agora, e eu vou falar primeiro então de cada um desses chakras, que são esses vórtices energéticos, e o primeiro deles é o chakra raiz. O chakra raiz, ele tá na base da nossa coluna, ele tá na altura do cóccix, tá? Então, tanto no homem quanto na mulher, e ele está relacionado a glândulas também que estão localizadas nessa região, tá? E esse primeiro chakra, ele tem a ver com enraizamento, ele tem a ver com a nossa vida material, com a nossa conexão com a terra, com a vida material e com sentimentos de estabilidade, de segurança na vida, com a nossa capacidade de ter abundância e estabilidade na área financeira e de trabalho. Então esse chakra está relacionado a isso, nosso chakra raiz. Tá? Depois o nosso segundo chakra é o nosso chakra sacral ou sexual, que está ligado ao nosso aparelho reprodutor, ao útero e à próstata. E esse chakra está ligado a prazer pela vida, mas de uma forma geral, assim, prazer de todos os tipos, bem-estar, então tem a ver com atividades de prazer também de uma forma ampla. Depois o terceiro chakra, que é chamado Manipura Chakra, nosso chakra do plexo solar, e ele está na altura do nosso estômago, do nosso umbigo, tá? E ele está relacionado a pâncreas e aos rins. E ele tem a ver com a nossa relação com o mundo ao nosso redor, também com a coragem, com a empatia. Então tem a ver também com relacionamentos e tem a ver também com a nossa capacidade de estar no mundo de uma forma confiante e segura. Depois tem o nosso quarto chakra, que é o Anahata, que é o chakra do coração, tá? Então o nosso chakra do coração, ele tem relação também com os nossos pulmões, que guarda memórias, que guarda tristezas, mágoas, ressentimentos, guarda isso, mas também o nosso chakra do coração também tem a ver com a nossa glândula timo, que é uma glândula que nos dá a capacidade de dar e receber amor. Então, é uma capacidade do nosso chakra do coração, é essa dos relacionamentos interpessoais também, tá? Depois, o nosso chakra da garganta é o nosso quinto chakra e ele tem relação, então, com a nossa comunicação. Então, tem a ver com a capacidade de se comunicar de uma forma clara, de uma forma assertiva, tem a ver com segurança também, tem a ver com não ter vergonha de falar, tem a ver com expressão de todas as formas,
tá? Depois eu vou falar dos desequilíbrios também que podem ser gerados em cada um desses centros energéticos, tá? E algumas dicas, vou estar passando depois dicas de como que nós podemos fazer para equilibrar cada um desses centros e também, consequentemente, equilibrar essa área que cada um deles representa dentro de nós. Depois o terceiro olho, né, que é o Ajna Chakra, que está entre as nossas sobrancelhas e que tem a ver com tá ligado à nossa glândula pituitária e que tem a ver com foco, com inteligência, com capacidade de manter a concentração, tem a ver com intuição também. Depois tem o nosso chakra da coroa, né, que é o nosso chakra que está no topo da nossa cabeça, que é a nossa conexão espiritual, a nossa conexão com o divino, tá? Então, estão relacionados aos nossos corpos, esses chakras. Então, cada um deles, por exemplo, o chakra raiz está relacionado ao nosso corpo físico, ele tem relação íntima com a densidade, com o nosso corpo físico, material. O nosso segundo chakra, que é o chakra sacral ou sexual, tem a ver com a nossa energia vital e com o nosso corpo etérico. Depois tem o nosso corpo mental, que está relacionado ao nosso terceiro chakra, o nosso corpo emocional, que está relacionado ao nosso quarto chakra do coração. Depois vem os corpos superiores, que é o corpo búdico, e depois os outros corpos, que são o corpo crístico. Então, cada filosofia vai trazer nomes diferentes para esses diferentes corpos. Também não é um padrão que segue. Então, cada filosofia vai falar nomes diferentes com relação a isso. Criaram nomes diferentes, né, com relação a isso. Tá? Alguma dúvida que vocês já tenham sobre os chakras que gostariam de perguntar? Bom, vou continuar, tá? Então, como eu estava falando no início, os nossos chakras, boa noite para quem está entrando agora, e como eu estava falando no início, os nossos chakras, eles funcionam como no nosso corpo etérico, como um filtro que nos protege das energias nocivas, das energias tóxicas, das emoções tóxicas, de ambientes tóxicos, de pessoas tóxicas. Tá? Então, os nossos chakras, eles vão funcionar como filtros energéticos entre nós e o mundo ao nosso redor. Boa noite. Quando os nossos chakras, eles vão recebendo a energia das pessoas ao nosso redor, essas energias podem ser boas e podem não ser boas. Né? Então, o que acontece é que os nossos chakras às vezes são contaminados com energias que vão desequilibrar esse chakra. E esse chakra está relacionado com órgãos do nosso corpo. Então, o que acontece? Podem surgir doenças, podem surgir desequilíbrios em determinados órgãos relacionados a essa troca entre os nossos chakras e o ambiente à nossa volta. Tá? Então, por isso a importância de nós limparmos, equilibrarmos os nossos chakras, e tem algumas formas de fazer isso, eu já vou entrar mais nessas questões, porque os nossos chakras, absorvendo essas informações do nosso exterior, essas informações ficam ali armazenadas e podem causar desequilíbrio. Então, como eu estava dizendo, os chakras, eles são vórtices de energia, eles recebem energia do universo e recebem energia da Terra. O certo é eles estarem girando. Eles estão constantemente girando a sentido horário. Quando nós estamos com o chakra superativo, eles estão girando muito rápido no sentido horário. Quando nós estamos com o chakra girando ao contrário, é porque ele está em desequilíbrio, tá? Então, ele está em anti-horário. Às vezes, ele está parado, ele está estagnado. Quando nossos chakras estão com energia estagnada, eles ficam parados, eles não rodam. E isso gera estagnação, gera doença, gera desequilíbrio nos nossos corpos, tá? Principalmente no nosso corpo físico. E aí, os órgãos relacionados podem sofrer. Como eu estava dizendo, cada um dos chakras ele está relacionado a órgãos principais. Então, é só pela localização já dá para ter uma noção. Por exemplo, o chakra do terceiro olho, né, ele está relacionado aos nossos olhos, também ao nosso cérebro, também à nossa glândula pituitária. Depois, aqui, o chakra da garganta, né, a nossa glândula tireoide. Né, as questões de boca, as questões de garganta, as questões de dentárias, pessoas que têm muitos problemas na mandíbula, que têm bruxismo, que têm problemas de dente, que têm cárie, né, está relacionado ao chakra da garganta.
O chakra do coração também é o chakra que rege não só o órgão coração, mas sistema circulatório, pulmonar. Então, o sistema respiratório, que tem relação com o chakra do coração, ele guarda tristezas. Então, quando a pessoa absorve tristezas, isso pode afetar pulmão, pode afetar coração. Tá? O chakra, o terceiro chakra, que é o nosso chakra do plexo solar, na altura do estômago, está relacionado também ao aparelho digestivo, está relacionado também a rins. Tá? E isso pode depois gerar problemas de estômago. Então, a pessoa que absorve muito do seu exterior, né, tem tendência a ter problemas estomacais também, pode ter essa questão. Tá? Então, é uma questão física, que daí começa a se manifestar no corpo físico, né? Pessoas com questões do segundo chakra, que é o chakra sacral ou sexual, podem ter problemas, disfunções nesse sentido, né? Nessa área da vida. Depois, as pessoas com problemas de estagnação no primeiro chakra, podem ter problemas materiais, financeiros, de instabilidade na vida, né? Dificuldade de se sentir capaz, de ser independente, coisas assim. Tá? Então, vamos falar um pouquinho mais a fundo, então, dessas doenças e desequilíbrios relacionados a cada um dos nossos chakras. Então, como eu estava dizendo, o chakra raiz, né, que está ligado à nossa vida material, à nossa vida financeira e também ao sentimento de estabilidade na vida. Quando esse chakra está em desequilíbrio, nós podemos sentir medo, podemos sentir insegurança, medo da vida, medo do futuro, medo de andar, medo do que vai acontecer depois, tá? Boa noite para quem está entrando agora. Esse é um papo sobre os chakras, que são os nossos centros energéticos vitais, que estão na base da nossa, estão ao longo da nossa coluna. Eu estou falando do primeiro chakra que está na base da nossa coluna, que é o chakra raiz, que tem a ver, então, com a nossa vida material, com a estabilidade na vida, com a nossa segurança, com a nossa sensação de estarmos seguros, de sermos capazes, de sermos independentes, tá? De ter uma vida abundante, próspera, uma vida financeira também estável, tá? Isso tem a ver com o primeiro chakra. E ele acumula emoções negativas também. E algumas dessas emoções negativas que o nosso primeiro chakra raiz acumula medos. Então, nós, quando sentimos medo, quando absorvemos medo, nós acumulamos isso principalmente no nosso chakra raiz. Então, o medo, o sentimento de medo, luta ou fuga, está associado ao nosso chakra raiz. Tá? Aquele sentimento de não conseguir, incapacidade, inseguranças, também tem a ver com isso. Então, ele tem a ver com sobrevivência, tá? Ele está profundamente relacionado à nossa vida material. Alguns problemas também que surgem são raiva. A pessoa que está com esse chakra em desequilíbrio pode sentir muita raiva. Pode sentir raiva do mundo, raiva da vida, sentir muito esse sentimento, instintos mais baixos, instintos mais básicos, tá? Dicas para equilibrar esse chakra, então. Vamos para a parte, né, que a gente pode se ajudar. Uma delas é dormir melhor, é descansar melhor o nosso corpo físico. Também fazer até a técnica do enraizamento do grounding, que é colocar os pés no chão. Tá? Pode ser na grama, pode ser na areia, pode ser andar de pés descalços. É uma técnica que ajuda muito nessa questão de se sentir mais enraizado, tá? Trabalhar também o enraizamento nas meditações, fazer aquele processo de imaginar as raízes entrando pela terra. Isso pode ajudar muito no sentimento de grounding, que é esse sentimento de enraizamento. E isso ajuda muito também na estabilidade. Então, todos os exercícios também do yoga, que trazem a postura do equilíbrio, a postura de estar estático, né, enraizado, todas essas técnicas de enraizamento, elas são úteis para estabilizar a nossa energia, tá? Algumas respirações também ritmadas conseguem nos trazer para uma calma e também estabilizar a nossa energia e a dos nossos chakras, tá? Depois, outra dica é dormir melhor.
é ter mais sono, é estabilizar o nosso corpo também através do sono, tentar dormir o número de horas necessários, não precisa ser a mais, mas tentar dormir o número de horas necessários, né? Que para cada pessoa pode ser diferente, pode ser em torno de 8 horas para uma pessoa e 6 horas para outra pessoa, mas menos de 6 normalmente não é recomendado, menos de 6 horas de sono por dia. Outra dica é tomar mais água e mastigar melhor os alimentos. Fazer tudo de uma forma mais lenta, mais consciente, trazer atenção plena para o momento presente. Isso tudo pode ajudar a equilibrar o nosso chakra raiz. Bom, vamos para o nosso segundo chakra, o chakra sexual ou sacral. É o nosso chakra, então, relacionado a prazer, e ele, em desequilíbrio, pode causar disfunções sexuais, falta de prazer pela vida, falta de libido, problemas com vícios, vícios com comida, compulsão alimentar, vícios em álcool, a pessoa entrar numa questão de alcoolismo ou cigarro ou vício em jogos, tá? Então, tudo quanto é vícios é uma distorção do nosso chakra sexual, tá? Então, dicas para equilibrar esse chakra, fazer atividades que dão prazer, e a moderação, buscar a moderação com relação à comida, a vícios que possa haver, tá? Então é buscar ter prazer, buscar atividades que deem mais prazer, atividades criativas. Esse chakra também está ligado com criatividade, então atividades que te dão prazer também no sentido criativo, tá? Então, por exemplo, pode ser artes ou pode ser algo que tu goste de fazer, que te dê prazer, pronto. É isso. Aí, o terceiro chakra é o nosso chakra do plexo solar, tá? E o nosso chakra do plexo solar, como eu falei, ele tá na altura do estômago, ele tem relação, então, ele tá acima do umbigo, tá? E ele tá ligado à ação, à coragem, também à nossa interação com o mundo e com os outros, a maneira como nós nos mostramos, tá ligado à autoconfiança, à segurança também em si próprio. Tá? Então, assim, quando esse chakra está em desequilíbrio, a pessoa pode sentir ansiedade, tá? Pode sentir pânico, pode sentir ansiedade social, pode ter dificuldade de se relacionar com as pessoas e com o mundo ao seu redor, e se sentir seguro em situações, por exemplo, que tenha que se expor, que tenha que estar com pessoas. Então, tudo isso pode ter relação com o chakra do plexo solar, tá? Que tem a ver com a ação. Então, algumas dicas para equilibrar o chakra do plexo solar e para trazer uma ação mais, digamos assim, confiante na vida, uma postura mais confiante na vida, é encontrar um equilíbrio entre, por exemplo, trabalho e outras áreas da vida, né? Porque também quando a pessoa está muito compulsiva com relação a trabalho, a produtividade, isso gera um desequilíbrio no corpo energético de uma forma geral e principalmente no chakra do plexo solar, porque aí ela não está usando todo o potencial desse chakra do plexo solar, está usando só para uma coisa. Então aquelas pessoas que são workaholic, que por exemplo estão viciadas em trabalho, né, que estão assim tendo burnout, que estão estressadas, que vivem naquela pressão, né, de ter que fazer tudo, de ter que cumprir prazos, né? Às vezes aquelas pessoas que trabalham assim com prazos curtos em grandes corporações, multinacionais, coisas assim, isso pode gerar problemas no chakra do plexo solar, tá? Então estamos aqui tendo um papo sobre chakras para quem está entrando agora. Então, os chakras são os nossos vórtices de energia que estão no nosso corpo energético, e eu estou falando o significado de cada um e algumas dicas para equilibrar. Então, para equilibrar o nosso chakra do plexo solar, é esse equilíbrio entre o trabalho e as outras áreas da vida, é descanso, ter mais relaxamento, mais descanso. Por exemplo, tá muito estressado no trabalho, conseguiu tirar 10 minutos para descansar, ou 15 minutos para descansar, ou tirar um dia, 2 dias da semana para descansar, é muito importante, tá? E também buscar atividades ligadas ao propósito, né? Atividades que te tragam sentido, que façam sentido para ti, não simplesmente
trabalhar por trabalhar, trabalhar só por dinheiro, trabalhar só porque tem que trabalhar, mas sim buscar coisas que tu realmente gosta de fazer. Isso é muito importante para equilibrar o terceiro chakra. Bom, vamos para o quarto chakra, que é o Anahata, nosso chakra do coração, que nós também trabalhamos muito na terapia multidimensional, a abertura do nosso chakra do coração, que está completamente ligada aos outros, a nossa relação com as pessoas, tá? E a sentimentos de amor, de harmonia, de paz. Em desequilíbrio, esse chakra pode trazer sentimentos de posse, ciúme ou inveja. Tá? Então, dicas para equilibrar esse chakra é nós desenvolvermos a compaixão, a autocompaixão, tá? E buscar ter mais contato com pessoas, construir amizades, construir relacionamentos, falar mais com as pessoas, se comunicar mais com as pessoas e ter uma vida social, tá? Isso ajuda na parte de relacionamentos, na parte do chakra do coração. É o chakra da garganta, tá? Vamos para o chakra da garganta, que está ligado às nossas glândulas tireoide e paratireoide, tá? Que tem a ver com a nossa fala, com a nossa forma de se expressar, com a nossa comunicação com o mundo, com a nossa forma de falar de uma maneira assertiva, clara e transparente. Muitas pessoas que têm problemas no chakra da garganta, às vezes se anulam, são submissas, ou têm vergonha, ou se reprimem, ou não conseguem dizer o que pensam, ou são tímidas. Então, as pessoas com problemas na garganta também podem ter esses problemas. Além disso, chakra da garganta, quando em desequilíbrio, pode também afetar o caráter, a honestidade, a transparência e a sinceridade, tá? A pessoa começar a guardar muito para si as coisas, começar a achar que precisa mentir, começar a ter dificuldade, e isso gera depois problemas para ela que vão trazer, né, frustração, insatisfação na comunicação com os outros, tá? Então, em desequilíbrio, esse chakra pode apresentar essas questões da mentira, dificuldade de comunicação, timidez excessiva. Boa noite, meninas. Estamos aqui falando de chakras. Essa live vai ficar gravada, tá? Então depois vocês podem assistir ela inteira. Então, boa noite a todos que estão entrando. Então, nós estamos falando do chakra da garganta, né? Que tem relação com comunicação, com a fala, com a nossa expressão no mundo, e em desequilíbrio pode trazer sentimentos de vergonha, de repressão, anulação, dificuldade de comunicação, mentiras, falta de transparência. Então, assim, algumas dicas para equilibrar o chakra da garganta é evitar fofoca, sabe aquela situação que estão falando mal de uma pessoa, que estão falando de outra, estão falando de pessoas. Se afasta desse tipo de conversa, porque esse tipo de conversa gera problemas na comunicação, gera bloqueios na comunicação. Quando nós falamos mal de outras pessoas, ou quando nós falamos de outras pessoas de uma forma pejorativa, nós estamos causando desequilíbrio no nosso chakra da garganta. Nós estamos trazendo uma comunicação, como que eu posso dizer? Uma comunicação negativa, tá? E isso gera problema no nosso chakra da garganta, tá? Então, evitem fofocas, evitem falar mal de pessoas, evitem ficar falando de pessoas, da vida de pessoas, tá? Menos é mais, né? Às vezes a palavra é prata, silêncio é ouro, né? É o que eu sempre ouvi. E normalmente quem está falando dos outros é que não está cuidando da sua própria vida, né? Então, além de tudo, é algo assim, eu acho muito feio, né? Quando a pessoa faz fofoca, fica falando da vida dos outros. Então, bom, além de ser feio, causa problema no chakra da garganta. Então, outra coisa que pode ajudar, dicas para nós equilibrarmos o nosso chakra da garganta também. Outra é nós nos comunicarmos mais com a voz. As pessoas hoje em dia estão ali no WhatsApp, é só texto, texto, texto. Eu tento usar mais a voz também, eu mando muito áudio. Então, procurem mandar mais áudios, tá? Mandem áudio, é uma forma de estimular o chakra da garganta. Falar mais com as pessoas, ao invés de mandar só texto, tá?
Também cortar palavras negativas do teu vocabulário, tá? Palavras negativas tanto sobre si próprio, sobre outras pessoas ou sobre qualquer coisa que seja, tá? E mentiras. Também contar mentiras não é só moralismo isso, mas gera um desequilíbrio, gera uma disfunção no chakra da garganta, pode gerar depois problemas de várias questões de garganta, problemas na tireoide, problemas na boca, cáries e problemas nos dentes e muitas coisas assim. Tá? Enfraquece o nosso chakra da garganta, enfraquece a nossa comunicação, nos deixa com a comunicação fraca, né? Nos deixa com uma má comunicação. Tá? Quando nós somos verdadeiros, transparentes, a nossa comunicação vai ficando melhor, vai ficando mais clara, vai ficando mais assertiva. Tá? Outra coisa, nosso chakra do terceiro olho, vamos falar agora do nosso chakra do terceiro olho, que tem tudo a ver com as terapias energéticas, que tem a ver com a nossa intuição, que tem a ver com a nossa glândula pituitária, que é a nossa principal glândula do nosso corpo, comanda todas as outras, né? Nossa glândula mestra comanda as nossas células, é onde está o nosso DNA, onde estão todos os comandos para o nosso corpo. Então, a nossa glândula pituitária, que é super importante, está ali localizada também no nosso chakra do terceiro olho, que tem relação com a nossa intuição, com o nosso foco, com a nossa inteligência, com a nossa motivação, com a nossa habilidade de aprender, de nos desenvolver, de estudar, de evoluir, de concentrar, de registrar, tem a ver com memória. Tem a ver com muitas coisas. Então, chakra do terceiro olho, depois em desequilíbrio, pode trazer problemas como a ignorância, a falta de inteligência, o julgamento, dificuldade de aprendizagem, distúrbios como insanidade e esquizofrenia. Tá? Problemas psiquiátricos podem começar com desequilíbrio no chakra do terceiro olho. Tá? Então, problemas mentais têm às vezes a origem no chakra do terceiro olho, em algum desequilíbrio nesse chakra que fica no centro da nossa sobrancelha. E algumas dicas para equilibrar esse chakra pode ser os trabalhos de crença que nós fazemos, né, que é a mudança dos pensamentos negativos, porque esse chakra também tem a ver com pensamentos, tanto positivos quanto negativos, os nossos sistemas de crenças, aquilo que nós acreditamos como verdade, a nossa forma de pensar, então tem a ver com esse chakra. Depois, estudar é outra coisa, refletir e buscar propósito e missão de vida, tá? Que tem a ver com o nosso chakra do terceiro olho, são formas de equilibrar o nosso chakra do terceiro olho, fazendo isso. Tá? Depois tem o nosso chakra da coroa, que está no topo da nossa cabeça, né? Que é a nossa ligação com a nossa vida espiritual e com a nossa alma, tá? Então é uma conexão superior que nós temos e é o sentido o chakra que nós mais usamos no Theta Healing, é o que nós mais conectamos, é o chakra que nós mais vamos usar na meditação do Theta Healing, é o nosso chakra da coroa. Tá? E assim, desequilíbrio desse chakra depois pode nos trazer um sentimento de falta de sentido da vida. Nós sentirmos que a vida não faz sentido, sentir que o que nós fazemos não faz sentido, sentir que a nossa vida está sem propósito. Isso tudo tem ligação com o nosso chakra da coroa, tá? E aí, dicas para equilibrar o nosso chakra da coroa são nós meditarmos, né? Como vocês já devem imaginar, a meditação vai ajudar a equilibrar o nosso chakra da coroa, assim como todos os outros chakras, tá? Depois, atividades como voluntariado também podem ajudar, que são atividades altruístas, então nós fazermos algo pelo mundo, pelas pessoas, e também nós sermos na nossa vida, buscar ter uma postura assim, uma postura bondosa, generosa com as pessoas também. Outra coisa que eu queria falar, uma curiosidade sobre os chakras, é que os nossos chakras são centros energéticos e eles estão relacionados com os nossos sentidos intuitivos ou psíquicos. E o que são os nossos sentidos psíquicos ou intuitivos? Eles têm a ver com a nossa capacidade de nós vermos, ouvirmos, falarmos, intuirmos para além daquilo que nós
percebemos no nosso mundo físico, tá? Então, por exemplo, o nosso chakra da coroa, como eu estava falando, ele tem a ver com o sentido psíquico da profecia, que é nós intuirmos, sabermos algo que vai acontecer. Tem pessoas que se relacionam com esse chakra e conseguem, por exemplo, em sonho, ter uma visão de algo que vai acontecer no futuro. Às vezes as pessoas estão captando informações do que vai acontecer depois, e isso tem a ver com profecia, tá? Tem a ver com a nossa habilidade de saber o que vai acontecer depois, tá? Isso nós desenvolvemos também no curso do Theta Healing, que nós fazemos muitas leituras intuitivas. Isso vai desenvolvendo os nossos sentidos psíquicos e os nossos chakras para nós sabermos usar a nossa intuição de uma forma mais profunda, tá? Depois o nosso chakra do terceiro olho, né, que tem a ver com a nossa glândula, né, pituitário, nossa glândula pineal também, e isso tem a ver também com a liberação de uma substância, né, que nós produzimos no nosso corpo, que é chamada de dimetiltriptofano. Essa é uma substância que causa uma visão, uma amplitude da nossa visão, amplia a nossa visão da realidade e nós somos capazes de ver além dos nossos olhos físicos, e isso traz a segunda visão, e tem pessoas que conseguem ver imagens com muita facilidade, ter uma visão mais ampla da realidade, ou enfim, ter intuições e ter visualização, uma melhor visualização, maior capacidade criativa, maior capacidade de imaginar também. Isso é muito bom nos processos de manifestação, também é muito útil para quem quer manifestar, co-criar, né? Então, no Theta Healing também nós vamos aprender a co-criar, a manifestar a nossa realidade, e para isso nós desenvolvermos uma terceira visão, uma capacidade de visualização melhor, ajuda muito. Tá? E então a outra capacidade psíquica, o outro sentido psíquico é o da terceira visão, que é o do terceiro olho, que tem a ver com a nossa intuição, tá? Depois tem o sentido psíquico da audição, que é nós conseguirmos escutar algo além do usual, que há pessoas que têm essa comunicação, conseguem escutar a voz dos guias, enfim, e que consegue desenvolver essa escuta, tá? Então, essa é outro sentido psíquico, que é da audição, que é a clareaudiência, se chama, tá? E depois tem o sentido psíquico também da empatia, que está relacionado ao nosso terceiro chakra, que é o nosso chakra do plexo solar, e esse sentido da empatia é o que nós mais usamos no nosso dia a dia. Então, as pessoas mais sensitivas, mais empatas, elas vão usar mais ainda do que o normal esse sentido psíquico da empatia, que é nós sentirmos aquilo que a outra pessoa está sentindo. Então, quanto mais sensíveis nós vamos ficando, mais capazes nós somos de sentir o sentimento das outras pessoas. Tá? Então, quando nós estamos próximos a alguém, nós somos capazes de saber o que a pessoa está sentindo, né? E isso é muito bom para quem quer ser terapeuta, perceber, conseguir entrar dentro do sentimento da outra pessoa com o objetivo de ajudar, né? Com o objetivo de trazer ali algum alívio, ou de trazer alguma ajuda, alguma cura nesse sentido, tá? Então, queria saber se vocês estão com dúvidas sobre os chakras ainda, se tem alguma coisa que vocês gostariam de saber. Eu queria dizer também que eu faço as terapias, né, com o intuito de equilibrar, liberar as emoções. Obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui até agora e aos que vão assistir depois também. Então, a importância de nós limparmos, energizarmos os nossos chakras, eu dei aqui algumas dicas, mas através das terapias é possível fazer uma limpeza mais profunda, uma limpeza das emoções, das energias estagnadas, limpeza de pensamentos negativos, limpeza de tudo que possa, de alguma forma, estar interferindo interna ou externamente
nos nossos chakras, tá? Do mundo externo ou nosso próprio. Nossos chakras estão constantemente em atividade, eles precisam ser limpos constantemente. Outra atividade que ajuda é meditação. Meditação, por exemplo, no sol ajuda muito a limpar os centros psíquicos. Beber água, usar os cristais. Então, depois, se vocês quiserem também saber mais sobre isso, podem falar comigo. Também no curso de Theta Healing, da terapia multidimensional, os dois, nós fazemos muitas limpezas nos chakras, isso potencializa a nossa energia vital, também desperta a nossa energia Kundalini, que é uma energia muito importante que ativa todos os nossos chakras e aumenta o nosso campo magnético, a nossa capacidade de receber abundância, de receber amor, de receber tudo que a gente precisa, de ter mais saúde. Então, se vocês quiserem depois saber mais sobre isso, saber mais sobre os cursos, saber mais sobre consultas, vocês também podem falar comigo. Essa live fica gravada, que eu falei aqui vários detalhes sobre os chakras, tá? Espero que vocês tenham gostado. Então, eu deixo um grande abraço, um beijo para quem esteve aqui e fiquem à vontade para depois me perguntarem, mandarem mensagens, tá bom? Até logo!